O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? O meu avô, já desencarnado, contou para mim assim. Ótimo, é bem provável que tenha sido um contato espiritual. Maravilha, parabéns. E jogou no cavalo de número 7. O que aconteceu? O cavalo pegou o 7º lugar. Então, por favor, não faça da doutrina espírita um manual rasteiro. Comportem-se melhor. Não podemos nunca desperdiçar a forte opinião de Allan Kardec quando ele fala tem que ter bom senso nas coisas. Boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui e falar sobre um assunto tão grandioso, tão importante para a nossa doutrina, que já despertou essa curiosidade em outros grandes pensadores como Freud, em outros grandes colaboradores para a nossa humanidade intelectual. Eu vou começar de um jeito até um pouco diferente, conto com vocês, se vocês quiserem participar cantando um trecho de uma música, vai ficar legal para você ver como vocês cantaram uma coisa e nem pensaram muito bem nela. É assim. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Agora que é a frase. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Beleza, já basta. Muito bom, ficou muito bonito. Tem gente que não sonha acordado. Tem gente que não tem planos para o futuro, não idealiza namorar uma menina ou um rapaz. Mas tenho certeza, todo mundo sonha dormindo. Porque é uma lei, é um fato da fisiologia humana. Dormiu, sonhou. Por que será que isso é tão importante? Primeira pergunta, é realmente tão importante dormir? Bom, quando meu pai estava na faculdade de Araçatuba, FOA, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, teve uma pesquisa que ele participou para testar a qualidade e a importância do sono nas pessoas ou nos mamíferos de uma maneira geral. E 3 grupos de ratos participaram da seguinte experiência. 3 coisas são essenciais às nossas vidas, entre outras, mas elas: comer, beber e dormir. Todo mundo precisa fazer isso para sobreviver. Um grupo de ratos, e quando a gente fala grupo, podemos ser 50 ratos num grupo, grupo A, outros 50 no outro grupo B e outros 50 no grupo C, passavam pelas seguintes condições. O grupo A, por exemplo, não poderia dormir. Podia comer e beber quanto quisesse, mas na hora do sono a gaiola era mexida, fazia-se um ruído, alguma coisa os perturbava, eles não poderiam dormir. O segundo grupo era até mais fácil, não poderia beber água, é só tirar a água, deixa que eles façam o resto. E o terceiro não poderia comer. E ao mesmo tempo se começou o processo de abstinência. Qual dos grupos vocês acham que mais foi atacado pela ausência de um desses 3 fatores? O que não dormia, o que não comia ou o que não bebia? O que não dormia. E em segundo, só por curiosidade, quem vocês acham que se dava bem aí? Os que não comiam eram mais tranquilos. Então não fica tão preocupado antes do almoço, não. Dá para esperar muito tempo. Eu sei que a fome incomoda, a gente quer fazer a nossa refeição. E de barriga vazia é difícil pensar. Mas os camundongos, os ratos ficavam vários dias sem comer nada, bebendo e dormindo tranquilo. Bebendo água, tá, pessoal? Bebendo água e dormindo muito tempo. Mas aqueles que não dormiam, era muito rápido a reação agressiva, a perda do apetite, inapetência, e rapidamente morreriam se não adequassem logo ao sono. Isso para mim mostra um fato, é muito importante que a gente durma, que a gente tenha uma qualidade de sono para a nossa saúde. Não é à toa que isso faz quase que 1/3 da nossa vida encarnada a gente passa dormindo. Mas aqui que Kardec levanta as questões mais importantes, e só quis dar esse valor, por quê? Porque se sonhamos é parte do sono, sonhando dormindo, tem uma importância na questão que Allan Kardec perguntou. A partir do item 400 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: o espírito encarnado, portanto a minoria aqui do salão, sendo que os desencarnados sempre são maioria, o espírito encarnado
permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Kardec tem uma resposta tão sublime a essa questão. Ele pergunta se era de livre e espontânea vontade que a gente estava alegre de ficar no corpo. A resposta é assim. É como se perguntasse se o encarcerado se agrada com o cárcere. É uma resposta agressiva, não é? Você acha que o encarcerado está feliz lá dentro? Portanto, você está me perguntando uma coisa nesse nível. E eles continuam. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro este for. Então, quanto mais brutalizado, quanto mais animalizado for no mundo espiritual, na hora do sono, da emancipação da alma, que alguns chamam de desdobramento, o desejo de ficar livre é muito maior. Portanto, todos nós, quando dormimos e nos libertamos do corpo físico momentaneamente, é como um treino para a morte, nós recebemos uma dádiva. Deus nos possibilita isso porque ama realmente os filhos, mas também tem um aspecto importante aí dessa relação. Olha o que Kardec pergunta na questão 2. Então eu suponho que essa questão do espírito desencarnado, mas ainda na terra, em emancipação da alma, é como uma saidinha que um prisioneiro tem no período dele lá. Mas é claro, respeitando as suas devidas lógicas, mas é um descanso em si das tormentas que o corpo físico encara. Olha só que legal essa pergunta então. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. O espírito, então, nunca está inativo. Me lembra uma afirmação de Jesus. Meu Pai, Deus, trabalha até agora e eu trabalho também. Quanto mais elevado você for, mais vontade de servir você tem. Pensa aí que nível você está. Quem quer muito a vida de descanso para si próprio, né? É porque está bem longe da lei do trabalho. Então não é trabalhar para ganhar dinheiro, não. Isso aí até todo mundo faz, né? Mas é trabalhar para servir. Porque lei do trabalho significa qualquer ocupação útil. Se eu estou aqui ganhando dinheiro, eu posso estar interessado no salário, mas se eu não estou fazendo isso, mas é uma ocupação útil, está sendo benéfica, é um trabalho, segundo a doutrina espírita. Portanto, quanto mais elevado, mais inativo está. E o espírito nunca está inativo. Ele pode até estar fazendo uma bobeira no mundo espiritual, mas ele está ativo. Ele continua assim: durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo. E não precisando então da sua presença, do corpo, ele se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E vocês acreditam nisso mesmo? Fala a verdade. Parece estranho. Como assim entra em relação mais direta com outros espíritos? Eu não acredito muito, não. Não tem nenhuma prova disso. Ou a gente não tem prova ou não se instruiu para a prova. Eu vou dar uma prova aqui que nem faz parte da doutrina espírita. É um fato, está escrito na história, até a Igreja Católica conta. O livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, é um livro póstumo. Ele é lançado, pelo menos assim se fala, depois da morte de Dante. Entre 1304 e 1321, essa obra aconteceu. E olha que interessante, Dante Alighieri havia escrito uma primeira parte da obra e a família mais íntima, esposa e filhos, sabiam da confecção do trabalho da segunda parte da obra. Quando acontece dele estar quase para lançar ou para terminar, Dante Alighieri desencarna. Só que ninguém sabia onde estava guardada os manuais ou o que o Dante escreveu dessa segunda parte. E vamos procurar. E levanta a cama, e vê abaixo do colchão, e vê na escrivaninha do pai, e fala em casa de amigos, e nada, e arrasta, e vem em cima do telhado, nada. Perdeu, o pai não escreveu, jogou fora, sei lá o que foi. E procura e não encontra, e procura e não encontra. Até que um dos filhos de Dante, ele tinha 2 filhos, Jocopo e Piero. Se tem alguém grávida, é uma sugestão boa para um nome, Jocopo. É um nome legal, fala a verdade. Piero não, Jocopo. O Jocopo
sonha com Dante, com o pai dele, e descreve que ele estava com roupas claras, iluminado, acompanhado de algumas pessoas, e a conversa é objetiva. Ele fala, Jocopo, ou Jocopinho, sei lá o que ele falou. Jocopinho, a obra que o papai guardou está em tal lugar. Você vai ter que arrancar o armário da frente, quebrar a parede, e lá dentro tem uma coisa embrulhada e você procura e lá está lá. Mas não faça isso sozinho, por favor. Chame a família, chame uma testemunha, uma autoridade, um advogado, um juiz. E assim é feito. O menino conta para a mamãe, eles vão lá, na presença de uma testemunha oficial, eles quebram e encontram o resto da obra. Como explicar isso? Se não foi alguém que encontrou no mundo espiritual e que revelou onde estava, o que pode ser? Não estava na cabeça do menino, não foi um resgate do subconsciente. Ninguém sabia daquela informação. Isso é um relato, pessoal. Isso é um fato. Inclusive o próprio Dante, se eu não li em fontes erradas, comentava que o que ele escreve, aqueles Divide Inferno, aquela obra digna, Divina Comédia, mostra que as viagens espirituais que ele teve durante o sono o inspirava para escrever. Então, parece que há sim, durante o sono, alguma coisa que nos coloca numa emancipação da alma e nós nos colocamos mais diretamente em contato com outros espíritos, que não necessariamente precisam estar desencarnados. Muitas vezes você encontra um pai que não está morando na mesma cidade, um irmão, sonha com ele e de repente vocês têm uma conversa que só pode ter sido um contato íntimo, uma conversa de amigos. Então, isso é um fato, confirmando o que ele diz. O espírito então se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos no mundo espiritual. E Kardec perguntou na 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Estou querendo que você dê uma prova, como podemos fazer? Aí vem a resposta, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Quando estamos presos ao corpo, as nossas faculdades espirituais estão muito abafadas. É como você, dentro de uma armadura muito pesada, você não consegue muito bem seus movimentos. Mas livre daquilo, você corre muito mais fácil, voa muito mais alto. Lembra-se do passado, nessa hora do mundo espiritual, e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro mundo. Olha que coisa legal, meu! Então Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, obriga que o nosso corpo físico durma, é necessário, senão a gente morre mesmo, e nesse processo obrigatório, uma coisa boa está por trás. A gente tem contato com criaturas que querem nos ajudar diretamente. Por isso que a gente às vezes não tem uma mediunidade ostensiva, como o professor Nazil, como o Chico Xavier, que percebe, que vê aqui um espírito desencarnado e fala, do seu Antônio, o senhor veio ver a palestra? Como viaja de carro e a pessoa viaja com ele. Quem não tem, como eu não tenho, pelo menos durante o sono, na emancipação da alma, encontra uma avó que morro de saudade e acordo sem lembrar, mas parece que a saudade se acalmou. Então, mamães que perderam filhos, pessoas que estão com muita dor no coração, peça de coração, passe o dia todo trabalhando para merecer isso e antes de dormir, fala, Senhor, conceda que eu encontre com Ele e mesmo que eu não me lembre, eu acorde com uma memória, ainda que subconsciente, que acalme essa saudade. E você vai perceber se isso pode acontecer ou não. E aí ninguém mais precisa te provar nada porque você provou para você mesmo. A resposta é grandiosa, pessoal. Tudo isso aqui é a resposta de Kardec, ó. Porque, na verdade, quando o Kardec tem a resposta, a letra do Livro dos Espíritos, a fonte está escrita com uma fonte, vamos supor, Arial. E aí o Kardec coloca o pensamento dele, acrescentando brilhantemente, e a gente coloca em outra fonte, Times New Roman, sei lá o quê. Então aqui está marcado um grandioso pensamento de Kardec, que não dá para a gente ler e ficar aprofundando, tem mais questões para que sejam lidas, né? Mas aqui um trecho que eu grifei. Estes espíritos, quando dormem,
vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas. Quando voltam morrendo na terra, ao mundo espiritual. Olha que interessante. Eles vão para o mundo espiritual, trabalham em obras e quando voltam para lá, as obras estão concluídas. Eles colaboraram no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, André vê essas duas pessoas que estavam lá com parecia um escafandro assim. Ainda essa circunstância é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morrem, como disse um santo. Todo dia a gente morre, pessoal. Dói para morrer? O processo em si não. Dói muito mais durante a vida do que a morte. Agora, a cada um segundo suas obras, o que você está fazendo da sua vida? Como é que você está passando o dia? Mas não é só assim, então eu sou o maior crápula que existe, eu morro e vou ter com os espíritos superiores. Não, Richard Simonetti falou que como você está passando o seu dia, os lugares que você gosta de frequentar, os pensamentos que você tem, são condizentes às companhias espirituais que você vai ter. Você às vezes não consegue nem ver espíritos superiores, tamanha o seu atraso, a sua visão material, e você então vai ser convidado a participar de lugares que não é bem-vindo, a gente não deveria pensar nisso, pelo menos nós, na condição. Mas o sonho em si, importante que se reflita, que eles, por um ponto de vista, falam assim: o sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Quando você sonha uma coisa, você tem essa experiência, você tem essa realidade. Mas veja que interessante, que não podemos nunca desperdiçar a forte opinião de Allan Kardec, quando ele fala tem que ter bom senso nas coisas. Uma parte sim é explicada por isso, mas não é tudo o que é isso. E eu escolho algumas questões para falar assim para vocês. Eu sonhei com o meu avô já desencarnado, contou para mim assim, falou uma história. Ótimo, é bem provável que tenha sido um contato espiritual. Maravilha, parabéns. Mas então eu sonhei com um animal, eu vou jogar no jogo do bicho, que vai dar o animal. Os espíritos superiores não estão interessados em falar isso para você, meu. Mesmo porque ele quer que você trabalhe, não que você viva de renda. Então o que eu posso imaginar? Vamos imaginar um raciocínio simples. Na cidade de São Paulo, capital, tem mais de 11 milhões de pessoas que são obrigadas a dormir. E elas dormem. Então são mais de não sei quantos milhões de sonhos, porque a gente sonha mais de uma vez durante a noite, na fase do sono REM. Eu acho que pelo menos um bicho dos 25 vão ser sonhados naquela noite. Um deles joga, ou todos jogam. Um vai ganhar, e os outros, como é que explica? Então é muito mais chance de não ter nada a ver com isso do que ter a ver. E é o que Kardec fala. O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Os sonhos, responde para Allan Kardec, não são verdadeiros como se entendem os ledores de Buena Dicha. Eu fui ver o que era isso, é destino, cartomante, sorte, que existe um catálogo. Sonhou com um dente, é morte de parente. Não, nada a ver. Eu sou dentista, sonho direto. Se fosse assim, eu estava órfão desde que nasci. Não, eu sonho, mas não é isso. É meu fisiológico. Cara, amanhã tem uma cirurgia nervosa para fazer, que coisa. Às vezes eu penso até um contato com um amigo que vai me dar uns toques, e em si, graças a Deus, não morre ninguém. Mas quem sonha com uma coisa mais coerente, real, grandiosa, pode acreditar. Mas não é porque sonhou com um animal que vai dar aquele animal, ou pode até dar, mas é porque você está querendo jogar e você já vem sonhando um monte de vezes que não deu, pode ver. Então, por favor, não faça da doutrina espírita um manual rasteiro. É uma doutrina grandiosa que diz o mundo espiritual há uma relação durante o sono e que muitas das vezes há uma revelação para o futuro, mas que vai lhe fazer bem, vai lhe prevenir, vai lhe acomodar. Eu tenho uma história real que eu conto, e que um amigo meu nasceu no dia 7/7/1977. Eu nasci em 76, ele nasceu em 77, eu sou um ano mais velho, portanto. E quando ele ia fazer 17 anos, ele sonhou com um jogo de cavalo. Dia 7/7/1977 ele nasce. Quando ele ia fazer 17 anos, ele sonhou e não deu outra. Ele juntou tudo que tinha já, emprestou do pai e da mãe e jogou no cavalo de número 7. O que aconteceu? O cavalo pegou o 7º lugar.
Podia ter pego em terceiro, em quarto. Ué, por que pegaria em primeiro? Não é o 7 que está confiando? Meu Deus, não façam dos espíritos superiores bobalhões como nós. Eles não estão aqui para isso. Não peça para eles, qual o jogo do bicho, qual que eu vou ganhar? Ah, meu, honre a condição de ser filho de Deus. Estude a doutrina e exerça o trabalho de ser coerente, mas eu não canso de pedir. Faz eu encontrar a minha madrinha, faz eu encontrar com a minha avó linda. Quem sabe se eu desse um abraço neles, quem sabe se eu puder ver. Eu estou com uma dúvida espiritual, me ajude amanhã, quem sabe eu possa acordar com mais esclarecimento. E isso é o nosso merecimento. Então, um raciocínio lógico, fácil, que nunca nos coloca nessa condição. Mas vejam que grandes revelações, sim, podem ser feitas no mundo espiritual. E a gente, às vezes, por causa de um ponto que é mentiroso, despreza outros. Eu não sei, mas o professor dava uns cursos de livros que eram fantásticos. Eu fiz vários deles. Os 4 primeiros do André Luiz, o professor Nazil me ensinou muita coisa. E nos livros dos Mensageiros, tem uma parte lá que o André Luiz encontra com uma obra chamada O Martírio de São Diniz. E ele reconhece naquela obra uma obra que existia no planeta Terra. E o André Luiz estava desencarnado, mas é como se fosse na mesma ideia. E ele desencarnou e falou, nossa, essa obra, que é uma obra da pessoa pegando a própria cabeça. Não sei se vocês depois procurarem na internet, vocês vão ver. E esta obra mostra, então, assim, nossa, esse desenho, essa pintura também tem lá na Terra. Então, vocês se inspiraram lá na Terra? Vocês copiaram o autor? Não, André. É o contrário. Vocês, na emancipação da alma, vêm aqui, vê as coisas, se inspiram e vão para lá. O Chico respondeu, num pinga-fogo, isso. Por que os médiuns não trazem equações como Einstein, não sei o quê? Na verdade, ele respondeu, será que o próprio Einstein não buscou essa informação no mundo espiritual? Será que o próprio Einstein não recebeu como inspiração a ideia de que o tempo era relativo e foi atrás disso e se confirmou? Como que o cara vai buscar uma coisa que não tem prova, mas ele tem ideia, sonha com aquilo? Em obras de arte, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Paul McCartney, um dos compositores mais consagrados, em 2 de suas obras, Let It Be e Yesterday, ele sonha, acorda com um pensamento, escreve a canção e relata essa música, eu acordei com ela na cabeça, pronta. Será que não é um fato como essa questão do São Diniz? Em Yesterday, que é a música mais executada, mais tocada e uma das mais lindas melodias que existe, ele acorda rapidamente e fala, nossa, sonhei com uma música, vou no violão, toco um sol maior, um fá sustenido menor, um si com 7, eu falo, essa música já existe, porque eu não estou me esforçando em nada para fazê-la. Grava e depois mostra aos companheiros, conhecem essa música? Não, nunca ouvi. Porque eu acordei com essa música na cabeça. Ele está contado, está aí no YouTube ele contado. Uma outra, ele conta que sonha com a mãe dele, porque ele vai dormir muito preocupado, muito tenso com um problema, vê a mãe já desencarnada no mundo espiritual, ela conversa com ele e fala, pô, tudo bem, deixa estar, let it be, vai passar. E é Mary o nome da mãe dele, olha que interessante. Ela vai passar, filho, siga o seu caminho, você está fazendo tudo bem. E ele então compõe Let It Be. E ele fala que as músicas vieram prontas, como pode? Será que não existe essa possibilidade que Kardec está relatando aqui, mas que é para nos ajudar a caminhar melhor e não ficar aí tentando pegar dicas oportunistas do mundo espiritual? Então isso para mim mostra um claro exemplo, um claro informação de que existe sim. O Richard muitas vezes contou para a gente que quando você pega um sonho com início, meio e fim, com um pé, com mão, com cabeça, com tronco, com membros, pode sim ter sido um contato no mundo espiritual. E a história ele veio pronta. Agora, muitas vezes, na fase REM do sono, nós entramos nessa fase e saímos da fase REM. Entramos nessa fase e saímos dessa fase REM. E nessa fase sonhamos. E quando saímos, não sonhamos mais. Mas ao voltar, sonhamos outro sonho. E ao tentar linkar uma coisa com a outra, não tem pé nem cabeça. Mas pode ter certeza, é melhor que a gente não lembre. Muitas vezes, contatos do mundo espiritual preparam o emocional, mas o intelectual, se souber, nos colocariam em parafuso. E uma história que eu finalizo dizendo para vocês, e tão bonita que ela foi contada pelo Divaldo. Eu acredito ser verdadeira. Uma vez um amigo do Divaldo desencarnou. Divaldo, por favor, quando você puder, dê informações desse amigo no mundo espiritual, como ele está, eu estou tão preocupado.
Edivaldo, tá bem, eu vou tentar. E Edivaldo pediu a Joana de Anjos, disse que eu ajudasse. E um dia a Joana falou, Edivaldo, tá bem, ele está descansando. No dia do despertar dele lá, que será logo, eu lhe chamarei. Num dia específico. Chega lá então a Joana e fala, Edivaldo, hoje nós vamos acordar o seu amigo e você poderia participar. Faça o seguinte, durma no máximo às 10 horas da noite. Assim que você entrar no sono, eu venho te buscar. Perfeitamente. O Edivaldo então dorme, pega no sono, sai do corpo, vê Joana e eles vão num lugar. Logo na saída, Joana pede uma coisa que eu peço a vocês. Ela fala assim, Edivaldo, faz silêncio lá, por favor. Faço, Joana, pode deixar. Por favor, bastante silêncio, é um momento tão importante, eu estou te levando lá porque confio em você. Tudo bem. E eles vão a um lugar. No meio do caminho ainda lá, ela fala, Edivaldo, eu não sei se você está lembrando, mas eu lhe pedi bastante silêncio, está bem? Tá bem, eu já entendi, vou fazer silêncio. Chegando lá perto, ele disse que vê uma casa parecida com uma casa de vidro, de cristal, e que dava para ver lá dentro as pessoas. E ela, antes de entrar pela porta, falou, Edivaldo, o combinado nosso era silêncio. Falou, mas mulher, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado, pode confiar. Nem que você me pergunte agora, eu não vou falar mais nada. Tá bom, entraram. E ele vê o Edivaldo, a mãe do menino desencarnada, com o menino deitado no colo dela, colo é aqui, tá? Onde põe o colar, não é aqui não, colo. E aí e criaturas muito elevadas, de olhos fechados, em silêncio, atrás da cabeceira deste tipo divã. E ao chegar lá, o Edivaldo vê aquilo e tem uma forte emoção, assim, ai, meu amigo, nossa, o que eu estou vendo aqui? Diz Edivaldo que imediatamente essas entidades manifestam-se. A mãe perturba-se com o Edivaldo. A Joana vira para ele e fala, Edivaldo, eu não falei silêncio, é silêncio emocional, Edivaldo. Silêncio espiritual. Não é bater boca, não. Quem consegue fazer silêncio espiritual aqui? Quem consegue controlar o sentimento? Vai, sente raiva do professor Nazil agora. Todo mundo sente raiva dele. Vamos lá, sintam raiva. Ninguém controla. Sintam agora uma gratidão enorme por ele. É até mais fácil. Ele faz grandes palestras por nós, mas vocês não controlam. Portanto, comportem-se melhor. Comportem-se para fazer o desejo virar vontade um dia e você desejar exatamente o que você faz. Porque enquanto nós não tivermos condições de fazer silêncio emocional, nós vamos nos arrebanhar em sonhos, sim, porque nós vamos dormir, é inevitável, mas vamos nos relacionar com criaturas às vezes muito oportunistas, que nos pegam pelos pontos fracos que nós temos, e os pensamentos nossos são grandes barulhentos, escandalosos pensamentos que fazem a gente mostrar quem somos e frequentar lugares que não queremos, porque Simão Pedro jura para Jesus, mestre, eu acompanharei aonde for, e Jesus diz, Pedro, crê, eu te levarei por caminhos que não quer percorrer. Quem será que está disposto a percorrer um caminho que Jesus mostrou? Então peço de coração, e agora já dá para a gente entender. Quem tem saudade de alguém que não encontra mais, pode ser que seja explicado nessa música. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Se a gente pergunta onde está você agora, é porque a gente não está mais encontrando com olhos da carne. Mas quem sabe na hora de dormir, saberemos e acordaremos mais felizes. Que esta noite seja assim para todos nós. Que o Mestre nos abençoe.